Serotonina, depressão e antidepressivos. Qual é o papel da serotonina não só no nosso cérebro, mas também em todo o nosso corpo? Onde estão localizados os neurotransmissores e receptores de serotonina? Como exatamente a serotonina ela está relacionada com a depressão? E os antidepressivos, eles causam ou não causam dependência? Quais as classificações de antidepressivos e como é que eles agem no nosso sistema nervoso central. Neste episódio, eu vou guiá-lo através do sistema serotoninérgico, desde a sua anatomia até a sua relação envolvente com a depressão. Seja bem-vindo ao podcast Saúde do Cérebro. Aqui nós discutimos a neurociência aplicada ao dia a dia. Então vamos começar por entender um pouco como a serotonina ela funciona e quais são os papéis mais importantes da serotonina no nosso sistema nervoso central e em todo o nosso corpo. O sistema serotoninérgico é um dos principais sistemas neuromoduladores que existem em todos nós seres humanos. A serotonina ela é liberada em uma parte específica do cérebro, chamada de núcleo dorsal da RAF. Contudo, os neuroreceptores de serotonina, eles podem ser encontrados em muitas partes do cérebro, como o hipocampo, todo o neocórtex, tálamo, a amígdala e também a medula espinhal. No cérebro em específico, a serotonina ela desempenha um papel fundamental, principalmente para regular três aspectos, como, por exemplo, regula o nosso humor, apetite e sono. Claro que a serotonina ela possui outras muitas funções importantes. Trazendo para o nosso dia a dia, talvez você já tenha escutado que determinados alimentos que são ricos em triptofano, mais conhecido como 5-HTTP, pode deixá-lo mais sonolento ou mais calmo. Isso de fato pode acontecer porque o 5-HTTP ele é um precursor da serotonina. O 5-hidroxotriptofano ele é um aminoácido e é convertido nas células através de enzimas no 5-hidroxitriptamina, que é a famosa serotonina, ou 5-HT. Então essa diferença é importante ser entendida. O 5-HTTP, ele de fato é um precursor, ou seja, ele faz com que você tenha mais serotonina no seu organismo. Então, resumindo, se você ingere alimentos ricos em 5-HTTP ou utiliza suplementos à base de 5-HTTP, é muito provável que você tenha uma liberação maior de serotonina no organismo. Agora, quando existe uma desregulação da produção ou liberação da serotonina, é muito provável que cause uma série de distúrbios no sistema nervoso central e é mais notadamente observada no transtorno de depressão. E isso é simples de entender porque, como eu falei antes, a serotonina ela desempenha um papel fundamental na regulação do humor. Existe um ponto muito importante que precisa ser esclarecido e desmistificado, relacionados aos antidepressivos. Esses antidepressivos modernos, entre os medicamentos psicofarmacológicos, são os mais seguros e eles não causam dependência. E aí é um ponto importante que é diferenciar o que é a dependência e que são os efeitos colaterais da descontinuidade do uso do medicamento. Porque o que acontece na maioria dos casos é que o início do uso desses medicamentos, como a descontinuidade, ou seja, parar de fazer o uso desses medicamentos, eles vão gerar efeitos colaterais toleráveis, como por exemplo dor de cabeça, náuseas, tonturas ou outros sintomas que, como eu falei, são toleráveis e são de curto período e muitas vezes confundidos com uma abstinência. Um outro ponto muito importante de ser enfatizado e até curioso
é que quando um paciente depressivo ele inicia a tomar algum medicamento antidepressivo, as alterações neuroquímicas elas são observáveis de imediato, mas a melhora dos sintomas de depressão sentidos pelo paciente vai levar um tempo aproximadamente de 3 semanas ou até 6 semanas. Vai depender de cada caso, de cada organismo e como esse medicamento foi introduzido. Depois desse período, onde de fato o medicamento começa a fazer um efeito e começa a demonstrar uma melhora dos sintomas depressivos, o tratamento exige um protocolo e um tempo prolongado, que vai incluir a fase de continuação do medicamento, que seja de 4 a 9 meses, para que se evite uma recaída na depressão, e em seguida a fase de manutenção do medicamento, que pode ir de 1 ano ou mais. E o objetivo é que o cérebro volte a produzir serotonina de forma natural e o medicamento ele possa ser retirado de forma gradualmente, para que se evite outro episódio de depressão. Agora, o que é comum a gente notar é que muitos pacientes eles abandonam o tratamento psicofarmacológico, ou por esses medicamentos causarem efeitos colaterais e eles simplesmente param de tomar o medicamento sem nem ter alcançado de fato os efeitos do medicamento para a melhora dos sintomas depressivos, ou quando eles têm uma leve melhora, eles acham que já está no momento de parar de fazer o uso de medicamento e fazem isso sem um acompanhamento psiquiátrico médico devido. E aí as chances de recaída e as chances de episódios de depressão aumenta, obviamente, porque eles não deram ao cérebro o tempo suficiente para se recompor e passar a produzir a serotonina, liberar a serotonina de forma natural. Uma coisa que ainda não está claro dentro da neurociência é o que faz com que o sistema serotoninérgico ele seja desregulado. Mas o que está claro é o quão profundo é o efeito da serotonina como um neuromodulador e os impactos que ela podem causar na nossa vida como um todo, no nosso bem-estar. Agora, o que também é interessante é que apenas uma pequena fração de serotonina é encontrada no sistema nervoso central. A maior parte da serotonina no nosso corpo, ela está nas células do intestino, onde ela é produzida de fato. E elas regulam várias funções gastrointestinais. E também, é claro, é encontrada no sangue, onde também desempenha um papel fundamental na coagulação. Então, um grande desafio e problema em tentar manipular uma substância neuromodulatória é que elas possuem vários papéis fundamentais em várias partes do corpo. E aqui nós podemos adentrar um pouco sobre a questão dos antidepressivos, que são muitos e são divididos em classificações. Bom, a primeira classificação de antidepressivos são os inibidores da enzima chamada de monoamina oxidase. Essas são enzimas que quebram a serotonina. Então, essa classe de antidepressivos, eles inibem essas enzimas, o que permite que a serotonina ela permaneça nas sinapses por mais tempo, como consequência, aumentando o efeito da serotonina no sistema nervoso central. Agora, infelizmente, essas enzimas, chamadas de monoaminas oxidase, elas, quando bloqueadas por ação desses antidepressivos, perdem também a capacidade de decompor, de degradar outras substâncias em outras vias bioquímicas. Então, é comum que pacientes que utilizam esses tipos de antidepressivos eles sejam alertados e recomendados a evitar certos tipos de alimentos, porque o bloqueio da ação dessas enzimas podem resultar em acúmulo de substâncias nocivas que o nosso corpo não consegue degradar com a falta dessas enzimas. Outra classificação de antidepressivos são os chamados tricíclicos. Eles não quebram enzimas, mas eles inibem a recaptação de serotonina, ou seja, a serotonina, mais uma vez,
fica disponível nas sinapses por mais tempo. E como o nome já está falando, tricíclico é porque eles também atuam inibindo a recaptação de noradrenalina e dopamina, que também são neurotransmissores que estão envolvidos no transtorno de depressão. Falando de uma forma prática, a serotonina, a falta de serotonina, ela vai causar tristeza. E a falta de noradrenalina, ela vai causar fadiga, baixa de energia. A falta de dopamina, ela vai causar desmotivação. De uma maneira bem simples para ficar entendido. Agora, as desvantagens, por exemplo, desses antidepressivos classificados como tricíclicos, são os efeitos causados porque atinge alvos diferentes. Então, por exemplo, eles podem bloquear os canais de sódio e potássio, e isso pode levar a problemas sérios em todo o corpo e efeitos colaterais totalmente indesejados. Agora, os antidepressivos mais famosos e modernos que nós temos hoje são os chamados de ISRS, que são os inibidores da recaptação de serotonina em específico, como por exemplo, fluoxetina, sertralina, escitalopram. Então, o que eles fazem é fechar as portas da serotonina para que o neurotransmissor libere essa serotonina e ela não possa ser recaptada pelo neuroreceptor. E eles agem especificamente nessa fenda sináptica e eles são relativamente bem direcionados. A outra classificação de antidepressivos são os de dupla ação. Um exemplo de antidepressivo de dupla ação é a bupropiona. A bupropiona ela age como inibidor da recaptação tanto de dopamina como de norepinefrina, que é a adrenalina. Então produz um efeito estimulante dopaminérgico e noradrenérgico. É utilizado também muitas vezes no tratamento de pessoas com déficit de atenção, principalmente se esses pacientes eles apresentarem sintomas de depressão associado ao TDAH. A dopamina e a noradrenalina elas vão agir como um estimulante e isso vai melhorar o controle dos impulsos, a motivação, a estabilidade emocional. Os sintomas mais específicos da depressão, como baixa autoestima, sentimento de culpa, de inutilidade e outros sintomas. Além disso, a bupropiona ela também age como um leve inibidor da nicotina e também é utilizado em pacientes na tentativa de tratar a dependência química de nicotina específica. Também nessa mesma classificação de antidepressivos de dupla ação, nós temos os que agem no sistema serotoninérgico e no sistema noradrenérgico, como por exemplo, mirtazapina, venlafaxina, desvenlafaxina. Esses são inibidores tanto da recaptação da serotonina, como também inibidores da recaptação de norepinefrina. Então, o grande esforço hoje de estudos relacionados a qualquer medicamento é encontrar formas dessa droga ela agir especificamente no mecanismo particular daquela doença que a pessoa está sofrendo. Porém, dada a complexidade do nosso sistema nervoso central, nosso cérebro não torna isso uma tarefa fácil.